inicial onde uma pessoa tem ou não o seu encontro com Jesus. Como assim? Primeiro, é pela fé que você vai até Cristo. E muitas pessoas, talvez se você lembre de você no início da sua caminhada, você não sabia como, mas como é que Jesus ressuscitou? Como é que ele veio de uma virgem? Como é que eu vou ser salvo dos meus pecados? Como é que eu vou parar de pecar? Sabe aquela sede de você entender as coisas? Isso é aquela fé agindo poderosamente no nosso coração. Aquele desejo de querer saber mais. Eu também vi um devocional que o cara falava assim, na verdade não era um devocional, era tipo um estudinho, né? Eu mandei acho que em várias células, e falava sobre 25 pontos que mostram que você está desviado. E eu lembro, no começo da Pão, existia um temor, igual ele fala no texto, para você não ficar desviado, para você não desviar dos caminhos do Senhor. E hoje em dia parece que ninguém está muito preocupado com isso, né? A gente acha que a gente está certinho no caminho. A gente nem ora mais se preocupando, Senhor, será que eu estou no caminho? Nossa, será que eu falei algo que te desagradou e isso mostra que o meu coração tem algo errado? O temor, irmãos, a vida cristã, ela precisa ser regada com esse temor. Então lá tem os 25 pontos que mostram se você está desviado ou não. E não sei vocês, eu li alguns lá que me preocupou. Falei, nossa, será que eu estou desviado? Estou pregando o evangelho, né? Mas é lógico, é para você fazer uma reflexão. A gente não está pronto, a gente ainda não está em vias de ser aceito no céu como nós estamos. Nós estamos correndo aquela corrida. Vocês lembram da mensagem? Correndo com perseverança a corrida que nos está proposta. E para isso é necessário fé. Essa fé é o que vai nos conduzir até a eternidade. Eu não sei como você tem cuidado da sua fé, mas às vezes eu vejo que a fé, ela é como uma plantinha, nós temos que regar todos os dias. Se você deixa de regar uma planta, a não ser que ela seja um cacto, ela vai morrer uma hora. Até o cacto morre uma hora, não é verdade? Então a fé, ela precisa ser afiada, ela precisa ser preparada, ela precisa ser forjada. E eu gostaria de falar sobre fé hoje. Está funcionando já o equipamento? Eu mudo aqui, vocês mudam aí? Oi. Não sei, esse aqui está funcionando. Usa esse? Tá bom, depois a gente instala esse aí. Tá bom. E o tema de hoje é fé somente em Cristo. Eu tinha pensado em dar esse título como fé prática, fé em ação. Só que isso dá a entender nos tempos de hoje que nós temos que ser ativistas. Aí você fala, nossa, meu trabalho a semana inteira, estudo, cuido da minha casa, faço isso, faço aquilo, aí chega na igreja eu ainda tenho que continuar fazendo e tal. Não, a fé ativa não é algo que te leva a uma atividade ou a um programa, a uma coisa que você vai ter que executar com as suas mãos. A fé, antes de tudo, ela é um relacionamento. Na verdade, é ela que nutre o seu relacionamento com Jesus. Se a fé ela está toda bagunçada, ela está mal direcionada, é capaz de você ficar 50 anos num banco de igreja e não conhecer o teu Salvador. Isso é terrível, é péssimo, é triste. Já pensou? Você fala, estou perdendo meu tempo aqui, cara. Em contrapartida, Jesus quer ter um encontro com cada um que está aqui, com cada um de nós. Jesus quer sair aqui nessa tarde mais próximos de nós, que a gente conheça mais quem Ele é, que a gente tenha essa base firmada. Né? Esse é Jesus. E Jesus está vivo. A igreja parece que esquece que Jesus está vivo. E a gente fica tentando procurar de todas as formas, aqui, ali, profeta lá, mensagem lá, devocionalzinho aqui, vai com o irmão, vai com o psicólogo, vai para todos os lugares. E Jesus está lá nos esperando. Essa mensagem, irmãos, tem como objetivo botar no nosso coração que só Jesus é quem nos salva, nos liberta, nos restaura, nos ama completamente como nós somos e quer nos transformar. O fim da fé não é, Jesus veio e te salvou, pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Isso não é fé, irmãos. Isso é um engano que existe na igreja. Achar que você foi lá, entendeu o evangelho, levantou a mão, aceitou Jesus, se batizou e pronto. Isso está errado. Isso não é uma fé ativa. E aí que eu quero falar da prática da fé. Mas aí eu botei o título, fé somente em Cristo, para direcionar para a pessoa de Jesus. Se eu de repente começa a falar, não, fé sem obras é morta, eu preciso pintar a parede da igreja, preciso limpar o chão, vou limpar o banheiro. Não, calma. Não é isso somente. A fé ela é sim demonstrada através das boas obras. Mas existe um relacionamento que é com Cristo antes, que antecede essas boas obras. A fé também ela fala de algo que o mundo não entende. O mundo ele não entende a fé. Principalmente quem é ateu, né? O cara começa a questionar a Bíblia, começa a questionar
a sua conduta, mas e se no futuro for assim, e se você morrer e não tiver nada? É tudo se, mas também tem que ter fé para crer no que ele acredita. Mas ele questiona, ele não entende a nossa posição com relação à fé, porque nós estamos olhando para o invisível. Cara, olhar para o invisível. Tem a mulher invisível, não tem lá nos quadrinhos? Você não vê a mulher invisível, por isso que ela é invisível, é o poder dela. Mas a Bíblia está falando que nós conseguimos ver o invisível. Isso é fé. E também ele fala que nós temos certeza daquilo que nós estamos esperando e que ainda não podemos tocar. O que você está esperando na sua vida? Se você espera e sabe que vai acontecer, isso é fé. Ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, não é verdade? Talvez você está esperando, sei lá, um próximo emprego, talvez um aumento de salário, talvez uma promoção, talvez um namorado, uma namorada, um noivado, um casamento, um filho, não sei. Mas você tem certeza que você vai alcançar aquilo. Isso é fé. E é Deus que prometeu, é fiel para cumprir. Agora, gente, vamos voltar para a Bíblia. Tudo vai se cumprir conforme a palavra de Deus. Eu tenho fé que Deus vai me dar um carro. Cara, você pode ficar orando 50 anos. Se Deus não quiser te dar um carro, e Ele nunca disse que vai te dar um carro, você, na verdade, está acreditando no quê? Uma mentira. Não estou falando que Deus não possa te abençoar materialmente, mas eu quero trazer para uma coisa mais de essência, para o evangelho verdadeiro, para a fé que nós temos em Cristo e o que essa fé produz em nós. Lembra dos discípulos? Os caras eram uns... se a sua célula fosse a dos discípulos, de duas uma, ou você não ia aguentar mais ficar com eles, porque os caras são tudo atrapalhados, né? Tinha aqueles que queriam tacar fogo do céu nos outros, tem aquele que queria pegar a espada e cortar a orelha, tinha aquele que duvidava. Cara, olha que legal essa turma. Só que depois, quando Jesus ressuscitou e eles lembraram de todas as coisas e receberam o Espírito Santo, eles foram transformados. Eles começaram a viver uma vida pela fé em Cristo. E, sinceramente, quem chega nesse ponto, dá a própria vida pelo Evangelho. É desse Evangelho que eu quero falar. Eu não quero falar do Evangelho água com açúcar. Se você quiser um Evangelho água com açúcar, eu te passo vários sites. Eu conheço vários lugares que estão pregando um Evangelho bem light. Só que eu te garanto que esse Evangelho não vai salvar nada da sua vida. E esse que é o problema hoje em dia. Nós precisamos ser confrontados com a verdade. E a vida de fé ela não é só você olhar e contemplar com os olhos, né, aquilo que os olhos não podem ver, mas você também se lançar nesse invisível. Cara, você já viu Jesus? Danitella, você já viu Jesus? Tem gente que dá o testemunho, né? Nossa, Jesus apareceu para mim, eu me converti. Aí você fica lá 50 anos no Evangelho, nossa, nunca vi Jesus, ele nunca deu uma piscadinha para mim, nunca me deu um sorriso, mas eu estou firme aqui. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero fortalecer vocês com essa mensagem. Não está no telão, mas está em 1 Pedro 1. E eu vou ler a introdução, eu dei uma sintetizada, porque é uma introdução até que comprida, mas o Pedro ele fala o seguinte, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Primeira coisa, ele nos regenerou para uma esperança viva. Esperança ainda não chegou, por isso que nós estamos esperando, certo? É isso que ele fala a respeito de Abraão, lá em Hebreus. E por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Eu e você em Cristo, nós temos uma herança. O filho mais novo, quando saiu da casa do pai, ele falou, pai, me dá minha herança. Eu quero minha herança. Tem gente que espera o pai e a mãe morrer para pegar a posse da herança, porque quer gastar a grana, quer vender os bens, quer curtir a vida. E aqui ele está falando, nós temos uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardadas nos céus para vocês que, mediante a fé, novamente a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aqui fala de perseverança, irmãos. A salvação não é um ato único na sua vida. Quando você tinha 12 anos, era bonzinho e tudo mais, levantou a mão, aceitou Jesus, pronto. Não, ele está falando aqui, lá na frente, até chegar à salvação, que vai ser revelada no último tempo. E aí Pedro fala, nisso vocês exultam, ou seja, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, ou seja, esse tempo na vida, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quem aqui já foi entristecido por todo tipo de provação? Cara, sempre que eu faço essa pergunta, poucas pessoas levantam a mão, eu fico impressionado. Porque eu passo muita provação. Com certeza você passa. Ou então vou andar do seu lado, cara, que deve estar muito de boa a sua vida. Não é verdade? Toda hora nós estamos sendo provados, tentados, esmagados, afligidos, tentados e tudo mais. E aqui ele fala, por um pouco de tempo, antes que se revele essa salvação, no último tempo, você
vai ser passado, entristecido, você vai passar e se entristecer com muita provação. E aí ele fala, assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm. A fé, ela vai ser provada. E vou te falar, você vai ser provado naquilo que você mais quer. Não, eu quero um casamento perfeito. Cara, a prova vai estar aí. Eu quero me livrar de um vício. Cara, aí vai estar a sua fé sendo exercitada, provada. Esse é o desafio. Ah, Jesus está do meu lado, vai dar tudo certo. Cara, eu não sei que Bíblia que você está usando. Mas ele com certeza fala, eu vou passar com você. Eu vou te livrar na prova. Eu estarei com você. Jamais te desampararei. Mas ele está falando aqui, ó, a fé vai ser provada para que ela se comprove. E também o objetivo disso é que ela se torne muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. E fala que isso tudo vai se tornar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Cara, para mim, Pedro está sendo muito claro. Ele fala assim, você vai aguardar até a consumação, até o final da sua salvação. Para lá na frente você olhar para Jesus e falar, até aqui eu fiquei firme. Não pelas minhas obras, mas pela tua obra em mim, e pela força que o Espírito Santo me deu, pela capacitação que ele me deu. E a fé, né, o que Paulo fala? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, irmãos, a fé ela é algo muito importante. Ela não pode ser desprezada. Fé não é um conjunto de valores que você vai fazendo os seus bullet points e anotando. A fé é acreditar em Jesus. Fé é orar com certeza que Deus vai me dar. Não. Fé é algo que está dentro de você e está sendo trabalhada por Deus. Por que muitos naufragam na fé? Pergunta interessante. Porque não estão firmes em Cristo. Não receberam o Evangelho como Evangelho. Estão esperando outra coisa, além daquilo que Deus está prometendo. E muitas vezes se frustram. E saem dos caminhos de Deus. E ele fala que vai ser refinado como o ouro, lá sendo refinado no fogo. Agora que interessante, ele fala que isso tudo vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. É aqui que eu quero chegar. Mesmo não o tendo visto. Lembra que eu perguntei, quem aqui já viu Jesus? Pedro está falando, mesmo que vocês não tenham visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Cara, só esse texto aqui a gente já podia fechar a Bíblia e ir lá chorar, orar, falar, Deus, obrigado por essa mensagem. Aqui está falando tudo que a gente precisa para essa mensagem. E sobre o fogo eu quero te falar algo. Eu estava vendo um pastor pregar sobre isso, eu acho legal transmitir essa ideia para a igreja. Não é uma ilustração nova, e você conhece muito bem, até porque a Bíblia usa. Ele fala sobre o ourives, aquele que trabalha com ouro. E fala que para o ouro ficar purificado, ele precisa ser aquecido, vou usar o termo fornalha. Para tirar a impureza do ouro, ele precisa estar num ambiente que seja quente. Por isso que ele fala, provado como fogo, para tirar a impureza. Aí você lembra, opa, peraí, eu sou um pecador. Eu ainda tenho um pecado terrível dentro de mim, que me faz ir contra Deus, que me faz me levantar, muitas vezes contra as pessoas, contra mim mesmo. E parece que esse pecado eu não consigo matar dentro de mim. Bem-vindo à caminhada da santidade. Essa é a fornalha que nós estamos. E nós estamos sendo provados, para que essas impurezas saiam. Agora eu te pergunto, um ourives, ele está lá, ele fala, vou aquecer essa fornalha, esse ouro vai ficar purinho. Aí começa a subir aquelas impurezas. Na hora de tirar as impurezas, ele não quer perder o ouro. Então é minucioso. Então a prova ela não é rápida. A prova vai demorar um pouquinho, porque Deus não quer perder aquilo que é de valor. E ele vai fazendo aquele tratamento cirúrgico. E depois, eu estava falando desse pastor, porque ele disse que essa não é a única etapa. O ourives continua aquecendo a fornalha, e o resultado final ele só é obtido quando o rosto dele reflete no ouro. Olha que interessante. A nossa vida, a gente só vai parar de passar aprovação quando Jesus olhar para a nossa vida e ver o reflexo dele. Opa, esse aí está parecido comigo. E aí, você tem um caminho longo pela frente ou não? Eu acho que só tem a barba parecida com Jesus. Vou passar muita prova ainda. O Yuri está mais perto que eu, vai passar menos prova. Lógico, Jesus não está falando da aparência, né? Mas você vê que grande desafio nós temos na vida cristã é muito mais profundo, irmãos. E Jesus está com a gente nesse processo. Se a gente não cultivar essa fé em Cristo, a gente afunda. Se você não tem cultivado a sua fé em Jesus, uma hora o barco vai afundar, porque a gente não consegue manter esse barco no alto mar. A gente precisa de Cristo. E eu queria reforçar com um texto bíblico,
lá de Colossenses. É meio estranho, porque hoje parece que eu só peguei as introduções, né? Aqui, Pedro, nós lemos uma introdução. Em Colossenses, nós vamos falar de outra introdução, mas para falar sobre esse tema. Uma esperança e herança nos céus. Eu sei que eu li muito rápido o texto bíblico e ele não está aqui no telão, mas se você pegar 1 Pedro 1, do 3 ao 9, você vai ver que ele usa esses termos. Esperança, uma herança que não pode se corromper. Então, comecei a olhar assim os textos bíblicos e falei, caramba, Deus, está falando tanto disso. E eu nunca tinha reparado nessas coisas. Cara, esperança. Quem aqui espera algo? Todos nós esperamos. Mas ele está falando da esperança relacionada à nossa salvação. E por isso que o cristianismo hoje ele é morno. Porque ninguém espera, nossa, eu vou ser salvo um dia. Um dia eu vou... Nossa, olha o termo que ele usa. Aqueles que creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Parece um negócio que eu nunca vou sentir, né? Tão longe de mim. Eu falo, eu sou salvo em Jesus, glória a Deus. Continua com aquele sorriso amarelo. Ele está falando aqui, exultam com alegria indizível. É um cara que está feliz, um cara que está satisfeito. Alguém que sabe quem é Jesus. E fala, pode acontecer o que for na minha vida. Um dia eu vou estar com Cristo. Eu estava falando para minha mãe, eu já falei desse exemplo aqui no culto, sobre aquela moça na época do nazismo, que ela escondia os judeus eu sempre esqueço, eu não sei pronunciar esse. O pai dela tinha uma loja de relógios. Ele consertava relógios. Ele era um... Eu confundo essa palavra, não sei porquê. Mas, enfim, eles escondiam os judeus. O nome do filme é Refúgio Secreto. Pode anotar e assistir. E assiste o making of, porque ela estava viva quando fizeram o filme. Então, a velhinha ia no lugar e falava, nossa, aqui era onde meu pai consertava os relógios, aqui foi onde os nazistas passaram e fizeram isso e aquilo. A velhinha está viva. E ela dá um testemunho a respeito do perdão que ela teve que liberar para o cara que entregou a família dela. Imagina, você está escondendo um monte de judeu porque você não quer que aqueles caras morram. E vem um infeliz lá para ficar bem na fita e fala, essa família cristã está escondendo judeu. Cara, é a vida dos caras que está em risco. Não é 10 mil na conta. Não é o emprego dela, é a vida. E eles abriram mão da própria vida para salvar judeus. Isso é fé em Cristo. Não é essa babaquice que a gente vive hoje. Jesus, eu tenho fé no Senhor, eu vou ganhar um emprego. Jesus, eu estou crendo que o Senhor vai me dar uma namorada esse ano. Cara, isso é pouco. É muito pouco. Isso não tem a ver com uma esperança de um cristão. Faz parte da nossa vida, é certo a gente pedir. Deus se agrada, Deus quer ver famílias felizes, Deus quer ver a gente alegre e saltitante, mas pela salvação nele principalmente, não pelas coisas que a gente tem. Eu não sei, obviamente vocês sabem, eu gosto de música. E esses dias eu estava fuçando lá uma loja de instrumentos musicais e vi um baixo de 10 mil reais. Para você pode não ser nada, para mim é muito. Só que eu olhei o baixo e falei, cara, é igual o meu baixo, só que ele é americano, olha que besta, né? 10 mil reais. E eu toco com o meu aqui, vocês nem sabem. Né? É só botar uma bandeirinha dos Estados Unidos, pronto, agora vale 10 mil reais. E assim, a gente quer essas coisas, a gente quer alcançar, não, um dia eu vou tocar num baixo desse. Um dia eu vou comprar a pedaleira, um dia eu vou ter um estúdio. A gente vai sonhando, tudo bem, nós estamos nessa terra, nós temos que ser ativos. E nós temos que usar isso para a glória de Deus. Mas se o fim da nossa fé é obter essas coisas, cara, nós estamos errados. Nós estamos indo para um lugar que não tem volta. Porque a gente está usando Jesus para ser tipo o gênio da lâmpada. Jesus, eu preciso disso. Está aqui, meu filho, eu te amo. Jesus, agora eu estou doente, me cura, por favor. Está aqui, pronto, te curei. Não, Jesus não é um mago. Ele não é o Gandalf que aparece e salva todo mundo. Ele fala assim, eu te amo tanto que eu vou deixar você passar nessa provação, eu vou estar com você, mas você vai sair diferente disso. E aqueles que amam Jesus falam, Senhor, eu só estou suportando essa prova porque eu sei que o Senhor está comigo. E lá no final eu vou ver um benefício nisso. Senão você não aguenta a vida cristã. É muito fácil levar a vida cristã como uma vida religiosa. Vem no culto, dá o dízimo, aquilo que a gente sempre fala. Vai na célula, faz o estudo bíblico, dá glória a Deus, cumprimenta os irmãos, vai para a tua casa e vive do jeito que você quer. Isso é muito fácil. Isso não é cristianismo. A gente começou a abraçar isso como uma ideia de, não, eu sou um cristão. Mas um cristão verdadeiro, ele olha para essa esperança. Ele olha para essa herança nos céus. Acabei de falar, né? O filho pródigo, o que ele fez? Pai, me dá minha herança. Eu quero curtir a vida. Você é um cara chato, eu não quero ficar na tua casa. Eu não suporto mais. E esse meu irmão mais velho também não suporta mais olhar para a cara dele. Me dá minha herança, eu vou curtir a vida com as prostitutas, eu vou viajar por aí, vou viajar o mundo todo. Ele foi. Curtiu pra caramba, só que a grana acabou. Só que essa herança nos céus, ela não perece. Será que o filho mais novo, ele tinha essa noção? Já pensou se ele falasse, eu tenho uma herança no céu.
Eu vou estar com Cristo. Eu vou desfrutar desse relacionamento olhando nos olhos daquele que me salvou, daquele que me ama. E ele falava assim, não, beleza, eu vou aguentar aqui esse tempo na casa do meu pai, eu vou aguentar meu irmão mais velho, que é um porre, mas eu vou ficar aqui, porque lá no futuro eu sei que eu vou encontrar com o meu Salvador. Eu vou te falar, irmãos, talvez você fale assim, eu não tenho esse sentimento todo. Eu também não tenho esse sentimento todo. Mas eu olho Paulo, por exemplo. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo consentiu na morte de Estevão. É como se eu estivesse aqui caçando vocês, de repente eu vejo alguém apedrejando o Yuri, o Boaz, e eu falo, é isso aí, tem que apedrejar mesmo. Pega uma pedra e taco neles também. Só que depois, peraí, eu conheci Jesus. Eu matei meus irmãos. Para onde que eu vou agora? E ele começa a conhecer Cristo. E ele escreve praticamente todo o Novo Testamento. Falando, vivam como eu vivo, porque eu estou vivendo como Jesus. Nosso alvo é muito grande, irmãos. E nós estamos errando direto, porque a gente está cego. A gente está olhando com os olhos carnais, nós estamos olhando esse mundo. E esse mundo passa, esse mundo vai acabar. Essa roupinha bonita que a gente está usando, uma hora vem a traça e acabou. Às vezes você até abre o seu armário e fala, isso aqui está fora de moda, né? Esses dias meu cunhado precisava de uma calça, e nós estamos na crise dos 30 e pouco, né, com aquela barriguinha e tal. Então as calças não cabem mais. Eu vou ter um casamento agora, vou ter que usar o cinto por cima com o botão aberto para disfarçar, entendeu? É verdade. E ele estava nessa mesma condição. Ele deve estar vindo lá o vídeo, eu falo, desculpa, Rafael, estou entregando os pontos aí. E eu falei, Rafa, eu tenho uma calça para você, ela não cabe mais em mim, mas pode caber em você. E eu gosto muito dessa calça, é uma calça social, só que ela é meio boca de sino. Quem conhece boca de sino? Parece o salsicha do Scooby-Doo, né? E aí eu falei, beleza, Rafa, pode usar. Aí ontem eu falei, e aí, Rafa, coube a calça? Coube, mas ficou um pouquinho apertadinho. Então, assim, a moda passa, irmãos. O que a gente tem no nosso guarda-roupa um dia vai mofar, vai acabar, o seu carro um dia vai bater, um dia vai vir a encher. O Pedrão já passou por várias enchentes, quase perdeu o carro. É isso, mano, a vida aqui é isso. E por isso que ele falou, quem ouve minhas palavras e pratica é semelhante àquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, bateram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Por que permaneceu firme? Porque ouviu e praticou a palavra. Sim, mas porque exercitou a fé. A fé foi colocada em prática. Não foi só um conceito. Não foi só uma historinha que você ouviu da sua avó religiosa. Agora, a casa que está lá firmada na areia, ou seja, nesse mundo, nas coisas que não têm valor eterno, quando vier a dificuldade, vai afundar e vai afundar feio. E as pessoas vão olhar e falar, caramba, o que aconteceu com essa casa? Era tão bonita, mas não tinha fundamento. Então, irmãos, quando a gente fala, corre a corrida olhando para Jesus, como foi a pregação passada. Em outras palavras, corra essa corrida tendo essa esperança, que não vai ser abalada. Lembra que a gente falou do reino inabalável? Eu até compartilhei com alguns irmãos, quando chegou nesse ponto, eu queria transmitir uma verdade que eu até entendo, mas eu não estava conseguindo vivenciar aquilo e passar com tanta expressividade. Talvez porque já era o final da mensagem, está todo mundo meio cansado, né? Mas eu fui refletir sobre isso, e o reino inabalável é exatamente sobre isso. É a esperança do cristão. É a herança que nós temos no céu. Um reino que não vai ter inflação, que não vai ter morador de rua passando necessidade, não vai ter criança órfã, não vai ter prostituta, não vai ter os corruptos. Olha que legal, não vai ter corrupto. Você não vai precisar pagar imposto. Você não vai precisar sonegar o imposto. É injusto, eu vou sonegar porque esse país é corrupto. Cara, a gente se envolve em tanta coisa desse mundo, mas o reino dos céus é diferente, amém? Agora, irmãos, eu vou ler esse trecho, aí ele vai estar no telão, você pode acompanhar comigo, para falar sobre essa herança e essa esperança que tem nos céus. Paulo está escrevendo para Colossenses. Colossenses é uma igreja praticamente nova, e ela estava num contexto onde muitos ensinos errados estavam entrando. Então, Paulo falou, eu preciso falar para eles o mais importante. E Paulo apresentou Jesus. Paulo não veio refutar todas as ideias que estavam sendo colocadas contra os colossenses, mas ele veio apresentar a figura principal do evangelho, que é Jesus. E no começo da carta ele fala muitas coisas interessantes. Eu até dei uma grifada para vocês talvez destacarem no seu estudo. Espero que vocês estejam anotando. Eu sei que vocês são muito bons de memória. E se eu perguntar a pregação de 3 semanas atrás, vocês vão saber me falar todos os pontos, mas se você puder anotar é melhor. Certo? Ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A carta é para os colossenses. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos.
por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. De novo esse termo. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. E por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Quem consegue ter paciência aqui com alegria, dá um glória, irmão. Vamos lá. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, está meio clarão assim, tudo bem? Mas ali está escrito esperança e herança pela fé. Eu quero te garantir, irmãos, que você tem algo lá na frente que ninguém vai tirar de você se você continuar firme em Jesus. E ninguém no mundo vai te oferecer algo melhor. Isso é a herança e essa esperança que nós temos. E eu quero levantar alguns pontos aqui. Se você anotou os trechos que estavam grifados, Paulo está elogiando aquela igreja, primeiro, pela fé que eles têm em Cristo. Fala assim, vocês estão tão firmes em Jesus, vocês realmente estão tão próximos dele, e eu vejo essa fé se manifestando. É visível isso. Isso é uma coisa que a igreja precisa cultivar. E quando eu falo igreja, eu posso falar pão da vida, aí todo mundo empurra um para o outro. É a Cátia que precisa, é o Boaz. Não, é o Lucas, é a Sofis, é não sei quem. Não, nós como igreja, nós precisamos ter essa fé em Cristo. E outra coisa que ele elogiou, o amor por todos os santos. Uma fé verdadeira em Jesus, ela vai promover isso. Uma fé, uma confiança em quem Cristo é. E segundo, o amor entre os irmãos. Amor entre os irmãos não é só assim, vamos lá no Burger King depois do culto, comeu, vai embora. Não. O amor, ele é sofredor, ele é paciente. O amor espera. O amor persevera. O amor caminha 2 milhas. O amor dá outra face. Aí as esposas estão cutucando os maridos, né? O amor. E ele fala que o motivo disso tudo, por que nós temos fé em Cristo e por que nós temos o amor pelos santos? Porque nós temos uma esperança reservada nos céus que foi apresentada por meio do Evangelho. Então, quando o Evangelho chegou na nossa vida, automaticamente nós já deveríamos entender, existe algo projetado, planejado para nós na eternidade. E esse é o alvo maior da minha vida. Só que a gente é imediatista. A gente quer as coisas agora, aqui do nosso lado. Essa herança lá nos céus, cara, essa esperança está muito longe. Não é verdade? E a gente vai desanimando. Tanto é que ele falou que os caras tinham perseverança, os caras estavam animados. Então não perca isso de vista, irmãos. O mundo ele não vai acabar amanhã. E se acabar, nós temos algo que é inabalável, é imperecível. Não vai sumir. O mundo inteiro vai sumir. Tudo que você investir aqui vai sumir. É igual o pastor falou dos bitcoins, né? Nossa, eu vou investir em bitcoins que eu vou ganhar uma grana. Aí você vai lá, investe em bitcoins, daqui a pouco aquilo lá flutua, some, você não sabe para onde foi. Pô, perdi dinheiro. Eu fiquei sabendo também de uma moça que foi tirar um carro da concessionária. O Zé daqui da garagem que estava contando. Ela saiu da concessionária, bateu o carro. Aí todo mundo, nossa, mano, perdeu o carro. Cara, você vai perder a salvação, você vai perder a vida eterna. É muito mais importante. Mas quando a gente fala de um carro, a gente, nossa, doeu meu coração. Ela bateu um carro de 60 mil. 60 mil não é nada, irmãos. Vai, então me dá 60 mil. Mas você entendeu a comparação que eu quero fazer? Quando dói na carne, a gente sente. Agora, quando é um negócio espiritual, não vejo mesmo. Só que fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas. Isso mostra como é que está a nossa fé, irmãos. Nossa, roubaram minha casa. Que triste, é triste pra caramba. O cara não tem direito de entrar na tua casa e roubar. Mas a sua esperança não está nessas coisas. A sua esperança está em algo eterno. Algo que está escondido, reservado, esperando você lá. Mas ele está falando desse negócio de você perseverar, de você prosseguir, de você continuar. E isso no relacionamento com Jesus, não sozinho. E a oração que Paulo está fazendo junto com Timóteo é para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui é fundamental, irmãos. Quem não sabe a vontade de Deus anda perdido pelo mundo. Para que eu nasci? Qual que é a minha função? Qual que é a minha influência? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O cara fica perdido e fica estacionado. Não sabe tomar a decisão certa. E por isso que ele fala, nós estamos orando para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, da completa ciência a respeito da vontade de Deus. E isso com sabedoria e entendimento espiritual. A fé vai mexer com a parte espiritual. A fé vai mexer com aquilo que é invisível.
Não estou falando que você vai andar que nem um cara, assim, tipo um espiritualoide, que vê demônio em tudo, vê anjo descendo e subindo, né? Nossa, eu estou sentindo aqui, você tem uma aura verde. Cara, não esquece essas coisas, isso aí é misticismo, é tudo menos evangelho. Mas ele está falando, existe a sabedoria e o entendimento espiritual, que é algo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele está orando isso para a igreja, ele não está falando assim, ó, você que é líder de Colossos, eu quero orar para você ter sabedoria espiritual. Ele está falando para vocês todos, colossenses, desde o menor até o mais velho, todos tenham esse conhecimento, esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas cultivando o quê? Sabedoria e entendimento espiritual. Para que isso tudo? Para que eu preciso ter entendimento espiritual? E ele fala, para você viver de maneira digna do Senhor, agradando-o em tudo. Na sua caminhada cristã, você tem agradado ao Senhor em tudo? Seja verdadeiro. Como agradar a Deus? Essa é a pergunta, né? Você fala assim, será que eu estou agradando? Talvez, nos seus termos, você fala, não, eu estou agradando, eu não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Você faz a listinha do não posso. Aí você fala, não, eu estou agradando a Deus. Mas ele classifica como agradar a Deus, frutificando em toda boa obra. A vida cristã, essa fé que nós estamos falando, ela produz fruto. Ela não fica só esperando a herança dos santos, aquela esperança que nós não estamos vendo nem tocando, de braços cruzados. Eles frutificam em toda boa obra. Depois ele fala, crescendo no conhecimento de Deus. Ah, então eu tenho que entrar num seminário teológico? Não. Você precisa parar tudo o que você está fazendo em algum momento do seu dia e falar, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero ouvir sua voz. Eu preciso te conhecer mais. É um conhecimento de intimidade. Não é aquele conhecimento, oi, aí, beleza, cara? Tudo certo? Família está bem? Está bem? Oh, legal. Deus abençoe. Esse é o conhecimento moderno. Mas esse conhecimento é o que nós estamos pregando há anos aqui na Pão. Conhecer intimamente Jesus. Andar com Ele, saber quem Ele é. Saber aquilo que entristece o coração dEle. Saber que você pode fazer tudo aquilo que Ele aprova. E as coisas que Ele não aprova, nem tenta fazer que vai dar errado. O Macor falou uma coisa interessante, né? Ele falou meio sobre isso. Ele falou assim, Jesus nunca me autorizou a brigar com a minha esposa. Uma vez que ele vira para o relacionamento com Jesus e fala, Jesus, eu tenho que brigar com ela, porque ela está me atormentando. Aí Jesus fala, não te autorizei. Ele fala, tá bom, então não vou brigar. Porque senão eu vou arranjar briga com quem? Com Jesus. Então esse coração é totalmente diferente do não. Eu não posso adulterar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É totalmente diferente. Mas ele tem a ver com isso, crescer no conhecimento de Deus. O outro ponto que ele levantou, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da glória de Deus. Um cara que tem intimidade com Deus, ele fala assim, cara, eu estou podre, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas espera aí, ali existe um reservatório de glória que eu posso ir lá e ficar lá, que ninguém vai me tirar isso. E esse é o poder de Deus. Entrar na presença de Deus e permitir que esse poder que atua com a força da glória de Deus venha invadir nossa vida. É por isso que a gente é fraco. Porque a gente não para entrar nesse poder da glória de Deus. Parece uma coisa meio espiritual demais, né? Mas não é. Como é que você acha que Jesus aguentava viver os dias dele aqui na terra? Ah, ele é Deus. Com certeza ele é Deus. Mas a Bíblia fala que ele ia, em momentos a sós, falar com o Pai. Você nunca se perguntou o que Jesus falava com o Pai? Um dia eu vou ser curioso. Falou, Jesus, o que você tanto falava com o Pai, né? Falou, eu estava entregando aqueles caras na mão dele, que era difícil viver no meio deles, viu? Não sei o que Jesus falava com o Pai. A gente sempre traz com a referência para aquilo que a gente vive. Mas, de alguma maneira, Jesus falava, eu preciso experimentar esse poder de acordo com a força da glória do Pai. Sabe, aquilo que vai te fortalecer para enfrentar o dia. Não adianta a gente fazer só declaração. O Macor, ele faz as declarações dele diárias, né? Tipo assim, hoje eu serei feliz, sei lá. É uma coisa que ele determinou para ele, que todo dia ele acorda e tenta trazer esses pensamentos e essas verdades para ele se despertar para isso. Sabe quando você ouve uma notícia ruim? Você fala, putz, é mesmo, né, cara? Tá triste, só tem corrupção no Brasil e tal, você vai ficando meio amoado. Aí vem um cara te dá uma boa notícia, você fica animado. Pode funcionar dessa forma. Mas, na verdade, não são só palavras positivas. Eu tenho um pensamento positivo que hoje vai dar certo. Não, você confia no poder de Deus. Você descansa na glória de Deus. Porque a presença dele vai com você. É diferente, irmãos. É um relacionamento diferente. E Paulo ainda fala que isso tudo vai nos conduzir à perseverança e paciência com alegria, que eu acabei de brincar. Quem é que tem paciência com alegria? Cara, paciência você tem que morder a língua, segurar ali, né? Ranger os dentes, dar uns 10 segundos, aí você, pronto, agora continua. Bateu o pé na mesinha, né? Aquela velha história, você vai sair do lugar, bate o pezinho, o dedinho.
Então ele fala que isso tudo, frutificar em boa obra, crescer no conhecimento de Deus, ser fortalecido com todo o poder, vai nos conduzir a uma perseverança e paciência com alegria. É como se isso fosse o remédio para você tomar para continuar firme. Se a gente para de frutificar em toda boa obra, a gente cruza os braços. Se a gente para de conhecer a Cristo, a gente fala, não quero mais me relacionar com Deus. Se a gente não busca ser fortalecido no poder de Deus, acabou, cara, você não vai ter perseverança. Você não vai ter paciência com alegria, vai ser tudo pesado, vai ser tudo chato, tudo difícil. Porque, na verdade, nós estamos desviando do relacionamento com Jesus. Vocês conseguem entender que Jesus tem tudo isso para nós, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Estão acordados? Vou começar a ser mais enérgico, mano. Vou começar a andar aqui, colocar a mão em cada um, aí vocês vão ficar espertos. Quando vocês vêm chegando assim, vocês opa, peraí, deixa eu anotar. Tem que estar vivo, mano. Eu falei, o Espírito Santo está aí querendo ensinar. Vamos ficar na disposição. E sabe qual é o resultado disso tudo, irmãos? A gente dá graça ao Pai. Você fala assim, eu estou passando a provação. A fornalha está mal aquecida. Mas eu estou dando fruto, porque eu estou andando com Jesus. Eu estou experimentando o poder dele. E eu consigo caminhar com perseverança e paciência, com alegria. E aí ele fala que isso gera um resultado, que é dar graças ao Pai. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de se fazer de vítima. E você vai começar a falar, Senhor, obrigado por isso que eu estou passando. Cara, a vida do cristão é louca, é isso aqui que o Evangelho propõe. Né? No meio do Nabucodonosor, lá os caras, todo mundo adorando a imagem que ele fez, e no caso ali, os caras, peraí, a gente vai ajoelhar, vai adorar? Não, não tem essa, não vamos. Nós vamos ficar firmes. E jogar os caras na fornalha. Ó, se Deus quiser livrar, Ele pode. Mas se Ele não livrar, eu não vou adorar essa coisa que você criou. Falou isso para o maior rei do mundo, na época. Hoje a gente vê um guardinha de trânsito, já diminui a velocidade, né, fica com medo da autoridade. Ali ele estava diante do cara que podia matar todos eles. Eles, não, vou enfrentar, porque eu tenho um Deus que é maior. Olha a fé dos caras. É essa fé que eu estou falando que tem que estar ativa. E isso tudo que nós estamos falando tem a ver com viver essa vida de fé prática. Essa graça que nós damos ao Pai, na verdade, é porque Ele nos tornou dignos, o texto fala, de participar da herança dos santos no seu reino. Você pensa lá na frente, tem um reino que um dia eu vou entrar, eu vou tomar posse, vou estar com Cristo, vou desfrutar com a família de Deus eternamente. E isso é o meu recurso para lidar com o que eu estou passando hoje. Eu não preciso ter todas as coisas. O Macor fala, quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora, como é ter Jesus? Esse é o ponto. Não é verdade? Eu tenho Jesus, eu sei que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele pagou o preço pelos meus pecados. Você recita o Evangelho inteiro. Mas se você não vive o Evangelho, acabou, cara. Você tem informações. Informações não salvam. Elas precisam ser digeridas, precisam ser, assim, entrar na nossa vida e falar, peraí, eu conheço Jesus. Pode cortar minha cabeça, porque eu conheço Jesus. Eu não vou morrer para sempre se você me matar aqui na terra. Eu vou viver eternamente e vou viver com Ele. É isso que o cristão ele precisa ter, aquele anseio de ter a vida com Cristo depois dessa vida tão complicada e difícil. Mas que no processo Jesus está conosco. Nós temos o Espírito Santo. É isso que é o nosso recurso para caminhar até lá. Senão sozinho ninguém consegue, irmãos. E Tiago ele fala sobre isso. Ele fala, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Cara, isso aqui me dá um frio na espinha quando eu ouço. Porque, assim, o pastor está lá pregando, você está ouvindo uma pregação de algum preletor, você está num retiro, você está numa célula, a palavra de Deus está sendo dita. E ele fala assim, sejam praticantes, não somente ouvintes. No nosso século atual, nós temos só ouvintes. As pessoas querem ouvir uma boa mensagem. As pessoas querem ter um fortalecimento para a sua semana. Mas eles não querem parar e falar, Senhor, o que o Senhor realmente quer falar comigo? Porque Jesus vai falar para você, muda de vida. E isso é penoso. Para de olhar para você mesmo. Para de ter peninha de quem você é, das coisas que você ainda não alcançou nessa terra. Olha a herança dos santos. Olha pela fé, os olhos da fé. Mas para a gente é muito difícil. Então a gente já determinou, Senhor, eu não vou te ouvir, mas eu vou no culto porque eu sei que lá eu vou estar cumprindo o meu dever de cristão. Você entende que o Tiago está confrontando aqui? Esse tipo de ouvinte. Ele falou, seja um praticante. Porque aquele que não põe em prática é como um homem que vai até o espelho, se olhou lá, tirou a espinha, tirou o pelinho, fez a barba, mas quando ele vai embora, ele esquece como ele é. Eu não entendi esse trecho, irmãos, mas não é verdade? Você se olha no espelho, você sabe como você é. Você saiu, sei lá, você parece que
perde a memória, né? Como é que eu sou mesmo? Volta lá, principalmente as mulheres, né? Para arrumar o cabelo. Toda hora voltando lá, né? Para dar o retoque. Mas é muito interessante essa imagem que o Tiago traz. O homem fica olhando para si mesmo e quando ele sai, ele logo se esquece da sua aparência. Então a gente vem no culto, ouve a mensagem, se a gente não praticar, a gente vai embora, aquela mensagem tirada do nosso coração e não fez diferença nenhuma. Talvez por alguns segundos você se alegrou, nossa, é isso mesmo. Mas passando, a gente não praticou. A gente não começou a olhar para a herança que nós temos. A gente não começou a olhar para essa esperança. A gente não praticou o olhar com os olhos da fé. E a gente perece, porque a gente volta a olhar com os olhos carnais, a gente volta a olhar para o mundo, a gente volta a olhar para o nosso umbigo. Então, irmãos, colocar em prática essa palavra. Ele até fala, o que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Esse é o segredo do Evangelho. Já pensou, Jesus falou para os caras, vai de 2 em 2 e começa a evangelizar o povoado. Tá bom, Jesus. Vamos jogar truco aqui, Pedro. Vamos. Não foi. Não experimentou nada de Deus. Não teve transformação. Não experimentou Deus agindo através deles. Mas aqueles que foram voltaram super empolgados. Porque eles viram o poder de Deus. Eles viram os demônios se submetendo à palavra de Deus. E essa é a vida do cristão. Nós podemos ter uma vida melhor, irmãos. Basta a gente praticar a palavra. E aí eu quero falar de algo muito importante, da vida escondida com Cristo. Porque nós estamos falando de uma fé viva e prática. E isso vai, com certeza, tocar naquilo que diz respeito ao que Jesus fez por nós e a quem Jesus é para nós. Não é só uma fé de fazer coisas. Por isso que eu falei, eu não quis botar o título fé ativa, fé prática, porque senão a gente acha que tem que fazer um monte de coisa. Mas é você ir andando com Jesus, vivendo com Jesus, se tornando mais parecido com Jesus. E aí sim, essa vida de fé vai gerar esses frutos. E aqui eu quero falar de um ponto muito importante, sobre conhecer mais a Cristo. Lembra que eu falei? Paulo apresentou para os colossenses quem realmente era Jesus. Ele não ficou preocupado em tirar a sujeirinha da camisa deles. Ele falou, não, mano, eu já vou dar para eles o alvejante que eles precisam. Eles vão passar esse negócio, vai limpar tudo. Ele já foi direto apresentando quem era Jesus. Eu não sei se você já leu esse trecho, mas eu queria que você prestasse atenção, porque aqui fala muito a respeito de quem é o nosso Senhor. Ele falou, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele está falando de Deus, né? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo teu sangue derramado na cruz. É um trecho grande, mas fala quem é Jesus. Se você conhece outro Jesus que não seja esse, joga esse Jesus fora. Porque aqui ele fala de quão completo é Cristo. E é nesse Jesus que a gente tem que confiar. Ele foi criado antes de todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. E a gente fica preocupado que a gente tem uma multa para pagar. Nosso relacionamento com Cristo tem a ver com quem Ele é, primeiramente. Por isso que ele fala, cresça no conhecimento de Deus. Quando ele fala que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, eu quero que você entenda essa palavra resgate. Você já assistiu aqueles filmes de guerra, tipo o Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan? Os caras se matam para resgatar alguém. Eles vão até o inferno para resgatar uma vida. E Jesus fez isso pela humanidade toda. É essa a ideia do resgate. Não é, ele me tirou daqui e me pôs ali. Cara, ele deu a vida dele por nós. Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos essa vida que nós estamos pregando até agora. Então é esse tipo de resgate que ele fez. E ele fala, em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Nós temos a redenção. Tem muito cristão que ainda anda com culpa. Tem muito cristão que anda com aquela autoacusação. Anda cabisbaixo, triste. Por quê? Você entendeu que Jesus te perdoou dos pecados? Isso é muito poderoso. Ele não te olha pelas coisas que você fez.
E uma coisa que incomoda muito o religioso é quando ele pega a mulher que foi pega em adultério e fala assim, cadê aqueles que te acusavam? Eles não estavam mais lá. E ele fala assim, eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Muda de vida. Você se encontrou comigo. Você tem um novo significado. Jesus falando para ela. Ela entendeu as entrelinhas. Nós entendemos essas entrelinhas? Jesus falando, vá, não peques mais, viva uma vida diferente. Eu não te acuso pelo que você viveu até aqui. Mas depois que você ouviu essa mensagem hoje, você pode mudar de vida e andar diferente. Isso é fé, irmãos. É essa fé prática que nós estamos tentando trabalhar aqui. E ele fala que na cruz, por meio do seu sangue, ou seja, a própria vida, ele estabeleceu a paz. Eu vejo que aqui, conhecer esse Jesus é o que transforma a nossa vida. É isso que o Evangelho prega, é esse Jesus. Poderoso, eterno, cheio de amor, de graça, de misericórdia, e que dá tempo para a ovelha se arrepender. Esse Jesus está esperando a gente. E a gente continua vivendo a nossa vidinha como se Jesus não fosse esse Jesus que nós acabamos de apresentar aqui. Em outras palavras, irmãos, por que eu escolhi falar sobre isso? Porque eu estou cansado de um cristianismo nominal. Pessoas dizendo, eu sou cristã, mas não conhecem quem é Jesus. Eu sei que é um processo, eu estou nesse processo. Eu não estou falando, eu conheço esse Jesus, vocês não conhecem. Pelo contrário, eu preciso conhecer muito mais esse Jesus. Porque eu tenho certeza que se eu conhecer Ele como Ele realmente é, meus olhos vão estar muito mais na eternidade, porque eu vou querer estar com Ele. Eu não vou ficar preocupado, Senhor, eu não tenho isso agora. Nossa, isso aqui está faltando. Nossa, isso aqui está tão difícil. Porque eu não vou estar olhando para essa esfera. Eu vou estar olhando para a eternidade. E esse Jesus que nós acabamos de falar está nos esperando. Ele está esperando que a gente volte para Ele. Ele fez o caminho pelo meio da morte para nós entrarmos em paz com Deus. Para nós estarmos novamente ligados a Ele. Por isso que eu falei, o tema da mensagem é viver a fé somente em Cristo. É nesse Cristo que a gente vai ter essa paz. O pastor terminou, acho que o retiro lá com um trechinho de Oséias 6,3, né? Ele citou em algum momento o trecho de Oséias 6,3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse esforço precisa ser igual ao do resgate do soldado Ryan. Eu quero me esforçar por conhecer Jesus. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. Beleza, eu quebrei a perna aqui, tudo bem, Jesus. Se o Senhor não vai curar, eu vou sair pulando. Beleza, mas aqui eu vou entender que o Senhor está comigo. E essa aprovação vai me ensinar algo. E eu vou conhecer mais o Senhor. E o Senhor vai ser glorificado nessa aprovação. Porque lá na frente existe algo melhor. Irmãos, nós precisamos corrigir o nosso coração para esse tipo de rota. Não para desesperar e falar, Senhor, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor me deixou? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Cara, isso aí é velha vida. Vamos viver a nova vida. A nova vida conhece quem Jesus é. Amém? Amém. E aí você está meio preocupado aí, cara, e tem uma palavra, devagar e sempre. Porque o restante do trecho fala o seguinte, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Em outras palavras, a gente peca e fala, o Senhor não vai me aceitar. Então, estou de mal de Deus, Ele não vai me aceitar do jeito que eu sou. E da mesma forma, parece que Deus briga com a gente, você nunca se arruma aí e tal, não vai dar para a gente conviver junto. Então, aqui o texto fala, parece que nós éramos inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dEle. Ó a nossa condição agora, irmãos, presta atenção. Nós somos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, por causa de Jesus. Por isso que é o devagar e sempre. Porque nós vamos errar ainda nessa terra, mas Jesus já morreu por nós. E quando nós ainda éramos pecadores, Cristo Ele já ofereceu a salvação. Cristo Ele quer limpar o nosso coração, Ele está continuando esse trabalho. Lembra do fogo que purificava o ouro e tirava toda a impureza? É isso. Mas Ele nos olha como santos e inculpáveis, não tem mais culpa. Não por nossa causa, porque se depender da gente, a gente está cheio de culpa, mas por causa de Cristo. E livres de qualquer acusação. Olha essa palavra, irmãos. Desde que nós continuemos alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Primeiro ponto, nós falamos sobre a esperança e a herança que nós temos pela fé. E aqui ele está falando, cara, vocês são santos, vocês são inculpáveis, vocês estão sem pecados, vocês estão vivendo a vida de forma integral em Deus, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé. Por isso que eu falei, a fé é somente em Cristo. Essa fé nos garante essa qualidade, vamos dizer assim, de vida.
de viver distante de uma vida de culpa, de uma vida de acusação, de uma vida cheia de brecha. Mas nós precisamos continuar firmes e alicerçados nessa fé que vem até nós por meio do Evangelho, a palavra da verdade. Que vocês ouviram e têm sido proclamados a todos que estão debaixo do céu. É isso que esse ponto fala. Nós somos reconciliados e por isso nós podemos permanecer firmes na fé. A gente não vai ser abalado. Mas se a gente está se abalando por várias coisas, a gente precisa rever como é que está a nossa fé, a qualidade da nossa fé. E eu vou te falar, irmãos, essa esperança que ele fala no texto é o próprio Jesus. É como se nós estivéssemos aguardando para ter um encontro com o próprio Cristo. É isso que faz a gente continuar nessa caminhada. E eu queria usar um trecho para terminar essa mensagem, que esse trecho me marcou muito. Eu queria compartilhar isso com a igreja, algo que eu aprendi assim nesses tempos. Ele fala, portanto, quer dizer, isso aqui é tipo uma conclusão, né? Depois de tudo que a gente está falando, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele já está considerando que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, que nós temos um compromisso verdadeiro com Ele. Ele fala, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Em outras palavras, o olho da fé, ele vai ser direcionado para onde Cristo está. Esse é o olhar daquele que crê. Jesus, o Senhor está nisso? Amém. Eu continuo, eu persevero, eu suporto, eu vou continuar amando, mas porque eu sei que o Senhor está ali. O Senhor está sentado à direita de Deus, então nosso pensamento tem que estar lá. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E esse ponto principal, irmãos. Como eu sempre falo, se você não pegou nada da mensagem, decore isso aqui. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você quer dar sentido para a sua vida? A sua vida ela está escondida com Cristo em Deus. Sei lá, o que você tem de mais valioso aí? Talvez na sua carteira você tenha R$100, 200, 300. Está bem de vida, depois você me paga o jantar. Talvez o que você tem de mais valioso seja o seu tênis, ou talvez os casais, vocês têm uma aliança? Sim? Talvez seja o mais valioso, né? Tirando a sua esposa, o mais valioso é a aliança que você tem. Nós estamos falando agora de coisas perecíveis. O Sandrão pode me emprestar aliança? Você permite que ele me empreste aliança? Eu quero dar uma ilustração do que significa isso. Está firme, não sai? Você está sendo bem alimentado pela sua esposa. Essa ideia é o seguinte. Isso aqui é o bem mais precioso do Sandrão. Vamos supor que isso aqui seja a vida do Sandrão, certo? Essa aqui é a nossa vida. Essa aliança vale muito. E ele está falando que a vida está escondida com Cristo. Se eu pedir para uma criança vir aqui e tentar abrir meus dedos, pedir uma criança, se for pedir para o Bruno, aí vai usar todos os meus dedos aqui. Ele não vai conseguir, nada vai me tirar das mãos de Cristo. Porque a minha vida está escondida com Ele. Então é isso que o mundo faz. Ele quer te tirar daqui deste lugar. Só que não para aqui, porque Jesus tem um relacionamento eterno com o Pai. E Ele fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui é segurança, irmãos. É isso que a gente precisa. A vida de fé ela tem que trazer nesse ponto. Senão você é isso aqui valioso, andando por qualquer mão. Andando por aí no mundo, perdido. Mas a nossa vida, a Bíblia está falando, ela está escondida com Cristo em Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Essa é a fé, irmãos, que nós temos que viver. Não é a fé do faça isso, não faça aquilo. Até para os Colossenses, ele falou, por que vocês estão se submetendo a esse tipo de coisa? Tá, antes que você me bata. Nada pode tirar, eu vou sair da sua mão, hein? Ele fala, vocês ficam se submetendo a não faça isso, não manuseie aquilo, não toque isso. Ele falou, isso aí não tem valor nenhum para refrear a vontade da carne. Parece sim uma questão religiosa, cheia de aparência, de religiosidade, mas não tem efeito contra aquele pecado que está lá, querendo que a gente usufrua daquilo. Então a fé cristã não é do faça e não faça. Ela é de um relacionamento vivo com esse Jesus que nós acabamos de falar. Amém? Então eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé para nós orarmos. Eu não sei se a igreja percebeu, mas nós procuramos exaltar o nome de Jesus nessa tarde, por meio dessa pregação. Porque é só nele mesmo que a gente consegue ficar firme. E esse Jesus, ele está vivo, irmãos.
Eu não sei como é que você está vendo ele aí, mas lembre-se, olhos invisíveis, os olhos da fé. O olho que consegue ver o invisível. E esse é o momento de você se encontrar com ele. Esse é o seu momento com Jesus. Nós não vamos fazer uma regressão, nós não vamos fazer nada mágico aqui. Mas é o momento que você para e começa a exercitar a sua fé. Você fala assim, caramba, Jesus, eu vi isso. E eu entendi que minha vida, na verdade, ela está com o Senhor. Eu quero viver essa vida. Esse desejo tem que sair do seu coração. Essa oração tem que ser feita pelos seus lábios. Esse tem que ser o desejo de cada um que está aqui. Então, por isso que nós falamos, esse momento é o momento de você orar ao Senhor. E de clamar pela presença dEle. Você já entendeu que em Cristo, pela fé, você não precisa carregar peso. Você pode entregar para Cristo. Se você não tem esperança, em Cristo nós temos esperança. Se você não sabe para onde correr, corra para os braços de Jesus. Jesus é suficiente. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pelo seu poder que está atuando em nós. E eu sei, Deus, que são tantas palavras que nós precisamos deixar aquietar em nosso coração e refletir, mas o teu evangelho é poderoso para nos salvar. Que nessa tarde o seu evangelho venha produzir esse efeito, Jesus, em nós. Que esse evangelho venha nos salvar, venha nos livrar de uma vida corrompida, venha nos livrar, Senhor, de uma vida sem sentido, de uma vida de tristeza, para viver toda essa alegria em Cristo que nós podemos ter, Senhor. E o Senhor tomou o primeiro passo de vir até nós. Nós só precisamos responder com essa fé, uma fé completa em Ti, Jesus. Então que cada irmão aqui consiga, nesse momento, expressar o desejo que tem de estar na Tua presença, de poder receber essa herança dos santos, de poder perseverar nessa esperança que nós ainda não conseguimos contemplar, mas nós sabemos que o Senhor já reservou para nós. Então, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer essa obra maravilhosa em nós. Que haja uma entrega completa de cada coração aqui, para esse que é aquele que nos ama completamente e quer nos transformar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.